Ah, paz de Cristo. Olá, amados. Hoje esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando após ter saído do hospital. Como vocês sabem, passei 45 dias internado, acometido pelo coronavírus. Depois peguei 2 bactérias em seguida. Fui entubado 4 vezes, inclusive uma traqueostomia. E hoje faz 17 dias que estou em casa. Há uma semana, mais ou menos, ou menos de uma semana, consegui uma grande vitória. Deixou muito alegre, que foi conseguir subir para o primeiro andar da minha casa e dormir na minha cama, no meu quarto, que é aqui onde eu estou agora, gravando esse vídeo com vocês. Ontem, eu conversei com um amigo, um grande amigo, que estava orando por mim, ele, sua esposa, sua família, e ele me contava que recebeu um telefonema pela madrugada de um amigo, colega dele, não sei, não me disse o nome, nem quis perguntar, dizendo a ele que eu havia falecido e que a informação era segura, que tinha recebido de dentro do hospital. Não penso que tenha sido por maldade, como alguns fizeram por maldade isso na internet. Mas penso que essa pessoa não fez por maldade. Talvez no dia que eu saturei, saturação, para quem não sabe, é a medição do oxigênio no sangue indo para o seu organismo. No dia, o normal é 95, 99. No dia que eu saturei, entre 35 e 0, durante 2 horas, aonde o meu corpo ficou todo roxo, da cabeça ao dedão do pé, foi no momento em que a minha esposa, que foi uma guerreira de oração ao meu lado, nos 45 dias, foi o momento que ela entrou em pânico, onde os médicos realmente entraram em pânico. Inclusive, recebi a visita de um médico depois, no apartamento da UTI, onde ele foi lá para ver se eu estava vivo, porque não acreditava. Um dos médicos que esteve nesse momento, onde eu saturei 0, fiquei todo roxo, dos pés à cabeça. Talvez tenha sido nesse momento que alguém tenha passado a informação que eu havia morrido. E aí telefonaram para esse meu amigo. E esse meu amigo disse que rechaçou de imediato, disse: não, eu não acredito. Eu não acredito que ele morreu. Eu creio que ele está vivo. Nós estamos orando e eu acredito que ele está vivo. E ele me disse que em momento nenhum acreditou. E desligou aquele telefonema e telefonou para o meu irmão. E ao falar com o meu irmão, recebeu a informação que eu estava vivo. Estava passando por um momento muito crítico, muito complicado, mas estava vivo. E isso me traz aqui a uma passagem da palavra de Deus. Em Marcos 11, 24, o próprio Jesus Cristo falando: portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tende fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. A palavra de Deus está dizendo que quando você orar, você deve orar já crendo que recebeu aquilo que está orando. Isso só funciona para quem crê. O que é crer? É acreditar. Acreditar é saber que é verdade, não põe em dúvida o momento que tudo que está nesse livro, na palavra de Deus, é verdade. Desde Gênesis, Adão e Eva, a serpente, a queda, a promessa em Gênesis 3,15, que Deus fez de que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Tudo que está nesse livro é verdade. É para quem crê nisso. Então, eu vou repetir. Eu li aqui na Bíblia King James, atualizada. Eu vou ler agora na NAA, Nova Almeida Atualizada, que é um pouco mais simplificada e atualizada a linguagem, que diz assim: por isso digo a vocês, aqui ele está falando para a pessoa que crê, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Meu amado irmão, quando você orar, não duvide. Se tiver dúvida, a palavra de Deus tem uma passagem que diz
que nenhuma dúvida procede de Deus. A palavra de Deus diz que a sua palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Nenhuma dúvida procede de Deus. Então, quando você orar, você que tem intimidade com Deus, você que busca o Senhor de todo coração e entendimento, por meio do único caminho que é Jesus Cristo, ore crendo que já recebeu aquilo que você está pedindo. Ah, pastor, mas tem vezes que eu oro e não aconteceu. Existem orações e existem pedidos e pedidos. Existem vários ensinamentos na Bíblia sobre oração. Tem a questão de você saber pedir, tem a questão de você pedir não apenas para gozo próprio, mas para edificar a igreja de Cristo. Tem a questão de você pedir, por exemplo, o versículo que eu acabei de ler em Marcos 11, no 24, que eu acabei de ler. Por isso digo a vocês, que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim acontecerá com vocês. Mas logo após, no versículo 25 diz, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Todos nós, meus irmãos, somos pecadores. É diferente viver no pecado de ser santo, que não tem nada a ver com o entendimento de santo, por exemplo, da Igreja Católica, que é aquelas imagens da pessoa que é melhor que a outra. Não tem ninguém melhor que ninguém. A diferença entre uma pessoa e outra é quem creu, quem aceitou Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, e quem não creu, quem não aceitou. Então, todos nós cometemos erros. A diferença daquele que crê em Cristo e é temente a Deus, que nós temos que temer ao Senhor, porque você tem que temer a Deus. A palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando você deixa de adulterar, quando você deixa de furtar, de pegar aquele dinheiro ilícito, quando você deixa de mentir, quando você deixa de enganar sua esposa, seu esposo, não é porque é apaixonado, não é porque ama, não é porque é o mais lindo e a mais linda, é por temor ao Senhor. E aí você é sábio a não fazer essas coisas más. Então, por isso que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Mas voltando para a oração, veja que você deve orar já na certeza de que vai receber aquilo. É em meio à batalha, celebrando a vitória. Como tem um louvor chamado Mil Graus e tem essa frase. Mesmo em meio à guerra, já celebro a minha vitória. Mas tem umas condições para a oração. E uma delas está em Marcos 11, 25. E quando estiverem orando, ou seja, sempre que você estiver orando, aquele pressupõe que você vai orar sempre. Por isso que ele diz, quando você estiver orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, não importa se é irmão em Cristo, se não é, um inimigo, que a Bíblia diz, amar o inimigo. Amar o inimigo não é lá para a casa dele, não. Amar o inimigo é você perdoar. É se um dia ele precisar e você puder ajudar, você ajudar. Inimigo é aquele que pensa que é seu inimigo, mas você não é inimigo dele, de ninguém, porque a palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra sangue e carne, ou seja, não é contra pessoas. A nossa guerra é contra principados e potestades, ou seja, principados e potestades é Satanás, Lúcifer, o querubim que caiu com 1/3 dos anjos que ele conseguiu enganar. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem. Meu irmão, o mal que tenham lhe feito, não deixa essa pessoa morar na tua mente sem pagar nem aluguel. Não deixa essa pessoa ocupar o teu pensamento com pensamentos de ira, de raiva, de vingança. Perdoa. O maior beneficiado é você. E ore por aquela pessoa, para que ela um dia seja seu amigo. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem. E é uma condicionante, viu? E é uma condicionante para algo muito grave. Perdoem para que o Pai de vocês que está nos céus, quem é? Deus Pai Todo-Poderoso, perdoe as ofensas de vocês. Então é isso. Quando você for orar, ore, e preferencialmente no secreto do seu quarto, que a palavra também manda.
Ah, eu não posso fazer corrente de oração, não? Pode e deve, porque quando você está orando, reunido com irmãos em Cristo, é a igreja orando. Você sozinho é você sozinho. Porque a palavra diz, onde tiver 2 ou 3, ali eu estarei, Jesus Cristo falou. Então, quando você estiver orando com 2 ou 3 irmãos em Cristo, é igreja reunida. E a palavra diz que o que a igreja ligar na terra, será ligado no céu. A oração em igreja, em grupo de irmãos, é muito importante e eficaz. E eu tenho certeza que foi o que Deus atendeu e me trouxe de volta à vida. Após essas 4 intubações, após saturar 0, que é praticamente morte clínica, por 2 horas, saturando entre 35 e 0, todo roxo. Os médicos já, muitos médicos que souberam, dizem que é impossível, que só um milagre, sem sequelas neurológicas na fala. Para a honra e glória de Deus, tudo normal. Um dia contarei em detalhes tudo para vocês. Não para mim vangloriar de nada disso, porque eu era para estar morto, o que eu mereço, porque eu sou um pecador. Mas Deus é misericordioso e deu seu Filho Jesus Cristo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E enquanto nós tivermos uma missão nessa terra, o que é uma missão, pessoal? Missão é para o reino, missão é para a igreja, é para o crescimento do reino de Deus, é para resgatar a alma, saquear o inferno. Enquanto um crente em Cristo, enquanto um homem temente a Deus, um homem ou uma mulher temente a Deus, tiver missão ainda para cumprir nessa terra, ele não morrerá, porque a palavra de Deus diz que todos os nossos dias estão contados no livro da vida. E também pode acontecer, como aconteceu com um rei, em uma passagem da Bíblia, que recebeu o decreto de Deus de que iria morrer, que ajeitasse as suas coisas na sua casa, queria morrer. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mandou o profeta voltar e dizer que atendeu a oração e deu mais 15 anos de vida a ele. Eu clamei ao Senhor. Muitos clamaram por mim ao Senhor. Eu já agradeci a vários, só as questões de agradecer de um por um, mas são centenas. Eu só consegui até agora agradecer algumas dezenas. Você que orou por mim, que mandou mensagem, muitas mensagens em fevereiro no meu WhatsApp de quando eu estava no hospital, ainda entubado, em coma. Eu não tive a possibilidade de responder ainda, porque são muitas. Mas tenha certeza que foi a oração do justo. Existiam pessoas orando no Canadá, pessoas orando nos Estados Unidos, em Orlando, pessoas orando na Alemanha, pessoas orando em Portugal, pessoas orando em Piripiri, no Piauí, pessoas orando por todo o interior do Ceará, pessoas orando em várias igrejas em Fortaleza. Recebi mensagem dessas pessoas. Eu só posso ser grato a Deus, porque não tenho nada demais para essas pessoas estarem orando por mim. Então é Deus que move o coração de cada um para orar por um motivo. E a palavra diz que a oração do justo é eficaz. E está aqui a prova da eficácia da tua oração. Você que é temente a Deus e orou pela minha vida. Eu só tenho a agradecer, primeiramente a Deus e a você, a cada um que orou por mim. Então fica aqui essa mensagem da palavra. Quando você orar, já ore crendo que já recebeu aquilo que você está orando. E no tempo de Deus você vai receber. Mas nunca vai adiantar se você for orar e no seu coração você tiver o ódio de alguém. Tem gente que tem ódio do pai, da mãe, do filho, do irmão, de um amigo, ou até daquele que se diz teu inimigo. Se você estiver com esse ódio dentro de você, dificilmente a sua oração será ouvida. E também você não será perdoado dos seus erros diários. É uma condicionante que Deus colocou. Então, quis gravar hoje, falar sobre essa questão da oração, porque foi a oração dos irmãos por toda a terra, por todos os países onde tiveram pessoas orando por mim, por todas as igrejas, ministérios. Inclusive, soube de notícia de muitos católicos que me colocaram nos chamados, eu creio que é corrente de aquele crucifixo, né, que chama corrente de oração, aquela corrente de oração que eles fazem, soube de vários que colocaram também o meu nome, também os agradeço demais. E aos irmãos crentes em Cristo Jesus,
que nos círculos de orações, nos cultos, nos seus quartos, soube de uma irmã que nem me conhece, mas que fez um propósito de que enquanto eu estivesse internado, uma semana, um mês ou um ano, ela iria acordar todo dia entre 3, acho que era 3h30, pôr o joelho no chão no quarto e orar por mim. Assim ela fez. Assim ela fez. Eu só posso agradecer, não sei nem o nome dela. Só posso agradecer. E eu também clamei ao Senhor, orei ao Senhor. Tem hora que temos que clamar, tem horas que temos que gritar e pedir àquele que é poderoso para nos atender. Fica a dica para você, não se desespere por nada nessa vida. Meu irmão, eu fui entubado 4 vezes, inclusive uma traqueostomia que está cicatrizando, está finalizando a cicatrização. Meus irmãos, é só Deus. Creia no milagre. É por isso que o apóstolo Paulo disse, é quando eu sou fraco que eu sou forte. Porque quando eu sou fraco é quando eu não posso fazer mais nada. Não depende mais de mim, não depende mais do homem. E aí Deus intervém com o seu milagre. Quando você estiver pensando que é mais fraco, que não tem mais nada para fazer, até pensamentos de morte, de depressão, lembre desse livro. Leia a palavra do Senhor. Entregue na mão dele. E aí você vai ficar mais forte do que em toda em sua vida. E o milagre vai acontecer. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. A você e toda a sua família. Muito obrigado pelas suas orações, intercessões, torcida favorável. No nome de Jesus Cristo, que você tenha um final de semana abençoado.